Parece que a turma da geração dela de adolescentes lá, pastor Paulo, quando ela era adolescente, o povo está vivo ainda, graças a Deus, eles se reúnem na casa das amigas lá. E lá tem oração, elas brincam, falam da vida, não devem criticar os maridos. Se criticar também, o Senhor vai lá. Mas, brincando assim, elas se reúnem. E eu marquei com o pastor Paulo que nós viríamos. E ela já tinha marcado com eles. Aí eu falei assim, então eu vou lá, o pastor Paulo, você vai lá com as amigas e a igreja perdoa. Não perdoa a igreja? Amém? Ela vai estar lá também orando, ela está lá buscando a Deus também. Não fiquem bravos com ela. Mas, graças a Deus por isso, Deus me trouxe uma palavra nessa noite que eu gostaria de falar com você. E mais do que pregar e trazer aquela pregação, eu queria convidar você a pensar um pouco na palavra de Deus. Porque se nós não focarmos os nossos olhos em Deus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos viver achando que estamos fazendo a vontade de Deus e não estamos. E daí no último dia, sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos frustrar. Achar que estávamos para receber a coroa da vitória e de repente somos pegos por uma condenação. Anderson, como assim? Como assim? Que forte! Você acaba de sair de uma música e eu nada sou sem ti. E agora você vai me entregando assim, né? Então eu gostaria de convidar você a ouvir essa mensagem. E ninguém vai julgar você, porque ninguém aqui tem autoridade para julgar você. Mas a Bíblia diz assim, eu acredito que você já leu esse texto: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos falar um pouco mais forte. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então toda vez que você vier de encontro com a palavra do Senhor, e você vê que o irmãozinho está olhando mais ou menos assim para você, você não precisa falar assim para ele, irmão, não pode julgar. Você não precisa. Mas você tem que se julgar. Porque se você não se julgar, e se você não se examinar, não haverá transformação. Eu gostaria de conversar com você hoje sobre uma coisa que está mudando a minha vida. Não é uma coisa que eu não estou vivendo. Você pode perguntar para minha esposa. Depois eu dou o telefone dela, 9145-7416. Aí você pergunta para ela, Thalita, o Anderson realmente está vivendo isso? Que ele... Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vem na igreja, pede para o pastor Paulo, para a pastora Vera. Já pastora Vera? Já? Então receba, irmã. Pastora Vera, amém? Nós vamos precisar, nós estamos construindo uma igreja aqui para 1000 e poucos membros, amém? Você está na mesma visão que eu? Amém? 1000 e poucos membros, amém? Amém. Então, que a palavra diz que tudo que concordamos na terra será concordado no céu. E a palavra de Deus também diz que o sonho de Deus é que todo mundo se salve. Então, se Deus quer salvar todo mundo, desse todo mundo que Ele quer salvar, que Ele mande 2000 para cá, né? 2000 para cá, porta aberta, igreja já está sendo construída, né, pastor? Quando Deus perguntar, para onde eu vou mandar? Manda lá na minha, né? Tem lugar, tem espaço. Mas muitas vezes nós vamos em encontro com pessoas que nós temos como pessoas da unção, pessoas da bênção, pedimos oração, porque nós vivemos uma vida no mundo, uma vida bem agitada. E nós vivemos num mundo onde o ter significa muito mais do que ser. Um exemplo, você ser honesto, tá, tudo bem, legal, mas você ter dinheiro é muito melhor, não é verdade? Na visão do mundo, é muito melhor. Então assim, ainda que o seu dinheiro não seja de um trabalho honesto, o mundo prefere ter dinheiro do que ser honesto. E muitas vezes essas pequenas coisas têm entrado no nosso coração. E nós temos feito Jesus, o Cristo, como porta para satisfazer os nossos desejos egoístas. Não se preocupe, irmão, não estou julgando ninguém, estou julgando o meu agora, falando de mim. Ó, estou contando pecados meus para vocês agora. Para satisfazer os nossos desejos egoístas. Senhor, que a palavra diz que eu vou ser abençoado para a direita e para a esquerda, Pai. Então eu quero aquele carro, e todos verão que é um Deus na minha vida. Ah, irmão, já vi muita gente orando assim.
Então, ó, se você nunca foi, participe de uns cultos onde você vê que a necessidade da bênção é demais. Você quer fazer a igreja abrir a boca, você vai assim: meu Deus, vai poder! A igreja vai fazer, eu creio. Mas se você falar assim: Deus quer que você se examine, eu falo: ai, estou sentindo nada. O Espírito Santo não baixou comigo, não falou nada. Então muitas vezes quando Deus traz uma palavra de correção, não é comigo. Mas quando é bênção, tô lançando a bênção aqui agora. Tem uma que empurra a outra assim: ai, minha! E toma após a bênção. Usando Jesus Cristo para satisfazer os nossos desejos egoístas. Os nossos desejos. E para isso Deus colocou no meu coração uma coisa que eu tenho começado a viver, que é a palavra Talmidim. Quem aqui já ouviu falar de Talmidim? Ninguém? Eu acho que vocês já ouviram falar, vocês não devem estar lembrados. Ó, pense bem: Talmidim. Talmidim. Tudo bem, pai, vamos dizer uma palavra mais fácil de entender: discípulos. Alguém aqui já ouviu falar de discípulos? É a mesma coisa, irmão, mesma coisa. É que eu quis só mudar um pouquinho para vocês não saberem, né? É que eu assisti isso num filme lá, o cara falando Talmidim. Eu falei: nossa, o que é Talmidim? Só para complicar. Olha, é discípulo. Discípulo. Amém? Então eu queria convidar você, abra a palavra do Senhor comigo, no livro de Mateus, capítulo 11. Você sabe que nós estamos aqui diante de um Deus, né? Sabe que Deus está ouvindo tudo que você está fazendo. Será que você vai deixar Deus ouvir só uma página de Bíblia virando aí? Você não vai glorificar, não vai falar nada, oh Deus, aleluia. Deus vai ouvir só uma página de Bíblia mesmo? Ó, só ventilador virando, só carro passando lá de fora. Ou Deus pode ouvir você falando: santo, 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 honra, glória, louvor do Senhor. Para tudo santo, para tudo santo, sempre, sempre, sempre. Mateus, capítulo 11. Essa água aqui é para mim, pregador, ou é para o cantor? Posso beber? Eu tenho que colocar outra aqui para o cantor. Eu sou muito chato, sou. Minha Susan. Valeu, irmão, obrigado. Vou orar por você. Ela falou que eu sou chato. Até minha esposa fala que eu sou chato. Ela disse que ela não casou, ela está cumprindo penitência. Que brincadeira. Mateus capítulo 11, quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz eu ainda não achei. Todo mundo achou. Então nós vamos ler a partir do versículo 28. Vamos achar? Vamos achar? Mateus 11, 28. Quem está falando aqui é Jesus. Aí ele fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é... Vai lá, irmão, participa comigo, me ajuda aí. Nós somos um culto, não uma palestra, vai. Mas o meu jugo, vamos voltar aqui, vai. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é... leve. Amém? Vamos fechar sua Bíblia? Anderson, você falou que nós íamos conversar sobre discípulos. E você vem com uma frase de Jesus, que Jesus nem falou a palavra discípulo, né? Tipo... De onde você tirou isso daí? Calma, vou explicar para você. Primeiro nós temos que entender. Porque uma coisa que eu ando percebendo também, hoje em dia, é que as pessoas aprendem um versículo e querem sair pregando sobre tudo que é lugar. E a palavra diz que nós devemos prosseguir em conhecer. Então nós temos que conhecer o que aconteceu aqui. Jesus está falando para pegar um jugo, uma coisa pesada sobre isso. Ainda que seja alguma coisa leve, mas por que eu tenho que colocar algumas coisas nas minhas costas? Por quê? Porque ele não carrega. Aliás, não está na cruz? Não foi crucificado? Então nós temos que entender o porquê Jesus falou isso. Era um
costume do povo de Israel, como a nossa escola hoje em dia, né? As crianças vão para a escola, começam no maternal, do maternal elas vão para o primário, do primário elas vão para o ensino médio e depois se formam, né? Do ensino médio elas vão para uma faculdade, fazem o ensino superior e depois a pós-graduação, né? O povo de Israel também tinha uma escolinha, como as nossas de hoje em dia. E as crianças, a partir dos 6 anos de idade, elas iam para essa escola para começar a estudar. Anderson, o que elas estudavam? Elas estudavam a Torá, a lei de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são... Gente, pelo amor de Deus, eu aprendi tudo isso com o pastor Paulo. Eu vou cobrar agora de você, porque eu tenho certeza que ele explica. Aliás, o pastor Paulo, eu lembro que o que a gente mais gostava dele é quando ele ia pregar. Eu acho que hoje ele ainda faz isso, né? Ele separa 200 livros, 400 bíblias, 300 computadores, 900 notebooks, né? Traz 20 palestrantes e ele joga assim em cima da mesa. Ele fala assim, abre a Bíblia em um versículo, né? É um versículo e ele prega aquele monte de coisa. Olha, esse dicionário é bom, ó, pastor Paulo, não é crítica, é elogio, tá? Esse dicionário é bom, esse livro também é da hora, esse daqui não sei o que tem, pega, lê, assim, ainda hoje, lê, né? Também a gente aprendeu muito com ele. Aliás, foi com ele que a gente aprendeu a escrever essas coisas. Se você não vê o pastor Paulo fazendo isso daqui, abra a Bíblia dele, porque se não tiver rabiscado, eu paro de pregar. O senhor ainda rabisca a Bíblia? Olha lá, ele faz na Bíblia. Tinha até uma hora que a gente prestava a Bíblia dele, a gente começava a ler, a gente virava a Bíblia assim. Porque vai seguindo assim. Mas então, as crianças iam para essa escola com 6 anos de idade e começavam a aprender. Na verdade, elas tinham que decorar esses 5 livros, a história inteirinha. Alguém que conhece a história inteirinha dos 5 livros? Difícil, né? As crianças com 6 anos de idade, elas já tinham que aprender. Quando elas chegavam aos 10 anos de idade, elas tinham que ter essa história na cabeça, guardada. Porque era a história do povo deles. E quando elas chegavam com 10 anos de idade, que elas já haviam decorado toda a Torá, acontecia 2 coisas. Os piorzinhos, eles voltavam para casa. E eles voltavam para casa e iam aprender a profissão do pai, que o pai já fazia. Então assim, o pai que era padeiro, aí ia ensinar o filho com 10 anos de idade a ser padeiro também. Mas isso era para os piorzinhos. Os melhorzinhos, eles passavam por uma segunda fase. Como era essa segunda fase? Essa segunda fase era chamado de estágio Bet Talmud. Me perdoe até se o meu judaico não está tão bonitinho assim, que aí você vai ter que aprender, meu filho. E o que é esse Bet Talmud? Essa criança ia com 10 anos, 12 anos de idade, até um rabino, que nós sabemos que rabi é um... Fala um pouco mais alto, irmão. Um pouquinho mais alto. Rabino, elas iam até um rabi, um mestre, que ensina ela a aplicar aquilo que ela já havia decorado. A lei de Moisés, agora ela ia aprender a aplicar, ela ia discutir. Na verdade, a pregação surgiu nesse momento, onde eles sentavam, porque a pregação não era assim. Um pegava o microfone, falava e todo mundo ouvia. Era um falava, o outro falava assim, mas na Bíblia também está escrito aquilo lá. A outra Bíblia mas na minha também eu vi que estava escrito, para e aí. Por isso que nós encontramos muitas vezes o apóstolo Paulo discutindo, entre aspas, né? Ele estava falando umas passagens e ele argumentava aquilo com as pessoas, né? Ele fazia um discurso oratório na rua para todo mundo e tinha indagações. E a primeira coisa que essa criança aprendia quando ela chegava nesse professor, nesse mestre, era o seguinte ditado. Eu anotei o ditado para passar para você. Cadê? Ditado: cubram-se com a poeira dos pés dos seus mestres. Como assim, Anderson? Eles falavam assim, ó, você tem que estar tão próximo do seu mestre, mas tão próximo dele para você aprender, que até a poeira do pé dele vai ficar em cima de você, não vai ter como cair no chão, porque você está muito perto dele. Anderson, você não está fugindo do tema? Calma, irmão, vai chegar lá. Calma. Tem quanto tempo, pastor? Até 9? É? Até 9? Ah, então tá bom, eu vou até 9, prometo. Eu vou tentar.
E essa era a mensagem. Fique perto do seu mestre para você aprender com ele. E aquilo que o mestre passava para as crianças que estavam aprendendo com ele era chamado de jugo do rabi. Aí agora nós vamos entender porque Jesus falou assim: tomai sobre vós o meu jugo. Jesus não está falando assim, pega aquela carga sobre as suas costas e coloque. Não. Jesus estava falando assim, ó, pegue o meu ensinamento. Porque o que acontecia na época? Na época tinha várias pessoas que eram mestres. Paulo aprendeu com o mestre. Como que foi o nome do mestre de Paulo? Gamaliel. Podemos dizer que João Batista também era um mestre? Não tinha seus seguidores lá não, né? Então tinha vários mestres. E Jesus, quando começa a falar assim com as pessoas, ele fala assim: olha, todo mundo tem uma forma de interpretar a lei. Vocês andarem pela rua, você acha, não era uma criança só que era boa, irmão. Eram várias crianças que saíam para aprender com seus sabinos. E de repente essas crianças cresciam e viravam mestres. Então naquele tempo tinha muita gente ensinando. Muita gente. E aí Jesus começou a olhar para eles falando assim: olha, eu também tenho uma forma de interpretar a lei de Deus. E pega esse meu jeito de interpretar a lei de Deus, que aí vocês vão aprender a ser mansos, a ser humildes. E aí agora que eu vou entrar na pregação do que eu queria falar. A nossa grande conquista como discípulos de um rabi, o nosso rabi se chama Jesus Cristo, é ser igual a Jesus. O discípulo, meu querido, ele não estava ali para aprender somente com seu professor. Ele não estava ali para ouvir o que o professor falava. Ele estava ali para ser igual ao seu professor. E agora é que nós vamos fazer uma análise. Pensa aí. Você pode ser considerado um irmão gêmeo de Jesus? Você é igualzinho a ele? Anderson, eu não sei como Jesus era. Não, eu quero falar dos gestos, atitudes. Somos mansos, né? Somos Tadinho Irars. Amamos as pessoas. O que nós mais fazemos é ministrarmos o reino de Deus. Preferimos falar sobre o reino de Deus do que comer ou beber? Quantas vezes você separa no seu dia para ter intimidade com Deus? Uma passagem que eu muito gosto, que fala de Jesus, é o momento que Jesus vai orar com Deus. E Jesus fala assim: eu me santifico a mim mesmo, para que eles, na minha santidade, venham ser santos. O que Jesus estava falando com isso? Jesus precisava ser santo? Eu queria fazer umas perguntas às vezes para Jesus. Quando chegar no céu, Jesus vai ter comigo. Eu queria fazer, por que Jesus orava? Se ele já era o Filho de Deus. Por que Jesus jejuava? Por que Jesus ficava de plantão, fazia vigílias à noite? Se Jesus já era o Filho de Deus, ele não precisava. Ele não precisava. Ele já era concebido pelo Espírito Santo. As virtudes do Altíssimo estavam sobre ele. A palavra diz que quando ele abriu lá o livro, falava assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus já tinha sobre ele o Espírito Santo. Mas por que Jesus fazia tudo isso? Para ensinar você, para me ensinar. E mesmo Jesus fazendo, muitas vezes nós não fazemos. Não fazemos. Sabe por quê? Porque nós trocamos qual é a nossa verdadeira intenção. Muitos vêm na igreja buscando um dia vir morar no céu. Um dia eu quero morar no céu. Eu não estou falando que esse seu desejo é errado, mas há muito além do que isso. O nosso desejo tem que ser igual a Jesus. Ser igual a Jesus. O apóstolo Paulo disse que quando Jesus morreu,
Ele morreu como primogênito de Deus. Mas quando ele ressuscitou, aliás, ele morreu como unigênito de Deus, como único. Mas quando ele ressuscita como o primeiro de muitos irmãos. Ou seja, quando Jesus ressuscitou, ele trouxe com ele uma família para Deus. E a Bíblia fala que é uma família de muitos filhos. Então Deus, quando ele olha para você, ele espera em você a semelhança de Jesus. E eu sei que às vezes passou no meu coração quando eu li isso daqui também. É difícil, fala a verdade. É difícil, irmão. É difícil. Eu posso contar um testemunho? Ó, tem 8 minutos aí. Posso contar um testemunho de algo que eu vivi essa semana? Eu trabalhava no cartório. Aliás, eu trabalhei nesse cartório durante 10 anos da minha vida. Aliás, ali foi o meu primeiro emprego, eu só trabalhei ali, né? E, irmãos, eu ganhava muito bem naquele cartório. Mas eu sei lá por que cargas d'água Deus olhou para mim e falou assim: deixa o cartório, você não está tendo tempo para mim. As emoções de ganhar dinheiro, de comprar carro novo, de casar, né, não está te conquistando mais que a mim. Sai do cartório. Ah, meu irmão, meu Deus, não, comigo não. Não é Deus falando, não é, eu estou sentindo, não é Deus falando comigo. Irmão do céu, passei uma semana atribulado para sair do cartório. E aí você vai falar assim: ah, Anderson, mas você ficou com medo de sair porque você não ia ficar desempregado. Não ia ficar desempregado, não. Eu recebi 3 propostas de emprego para ganhar tanto quanto eu ganhava no cartório. Mas o meu problema era ali, porque daí todo mundo fala assim: onde você trabalha? Eu trabalho no cartório. Bonito falar, né? E quando Deus pediu isso para mim, foi difícil de tirar. Só que daí Jesus teve que me lembrar: Anderson, a sua função é ser igual a mim. Se precisa passar pela humilhação que eu passei, você vai ter que passar. Ai, Senhor, mas eu sou servo, eu sou fiel, eu sou cabeça e não cauda. Meu irmão, e Jesus era cauda? Teve uma pessoa que foi menos humilhado que Jesus? Jesus se dizia ser o Filho de Deus, e ele sofreu chibatadas, e ele não podia fazer absolutamente nada. Nada. Aliás, a palavra de Deus diz que Jesus, sendo igual a Deus, tendo o mesmo poder de Deus, tendo a mesma glória de Deus, tendo anjos em volta dele, olhando santo, digno, grande, poderoso, a palavra diz que Jesus abriu mão de tudo isso, e ele falou assim: olha, eu, mesmo sendo igual a Deus, eu não escolho ser igual a Deus, eu escolho ser homem, eu escolho me esvaziar, eu escolho me entregar, e eu escolho morrer, morte de cruz. E o interessante é que Jesus fala uma palavra que muitas vezes a gente não medita nela. Ninguém toma a minha vida. A gente fala: os soldados romanos mataram Jesus. Ninguém matou Jesus. Jesus disse: a minha vida ninguém toma, eu dou a minha vida. Quantas vezes a sua vida está sendo doada por outra pessoa? Quantas vezes o seu tempo, o seu carro, o seu dinheiro está sendo doado por outras pessoas? Ou isso está servindo somente para aguentar o nosso ego, irmão? E buscamos palavras reveladoras de bênção, de bênção, de bênção, e bênção somente para termos bênção. Quando a palavra diz que o Senhor nos abençoa com uma medida sacudida, recalcada e transbordante, para que alcance o nosso próximo. A palavra diz que aquele que tem bastante, que reparta com o que não tem. Glória a Deus. Sabe o que significa cristão? Um pequeno Cristo, um imitador verdadeiro de Cristo. Quem quiser vir após mim, pode não estar sendo pregado hoje em dia essa palavra, mas existe, está na Bíblia. Jesus falou e não mente: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ninguém toma cruz para comer banquete, meu querido. Ninguém toma cruz para andar feliz e sorridente. Cruz era sinal e continua sendo sinal nos dias de hoje de morte. Anderson, no aniversário da igreja você está pregando uma palavra dessa? Sim! Porque nós precisamos acordar para o verdadeiro evangelho, para o verdadeiro cristianismo. Nós precisamos acordar para o Espírito Santo de Deus e querer Deus mais do que tudo. Se o louvor hoje, se o
esse lugar não ia aguentar de quantidade de pessoas. Porque todo mundo quer uma bênção, todo mundo quer uma palavra, todo mundo quer uma unção, todo mundo quer uma oração, mas ninguém quer o Deus da bênção, o Deus da palavra, o Deus da oração. E essa mudança tem que começar de mim e de você. Aleluia. Anderson, você está me julgando? Não estou. Se está alcançando o seu coração, é o Espírito Santo falando. E a palavra de Deus nos diz que se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Eu tive que olhar para isso e falei assim, meu Deus, eu sou um mascarado de cristão, porque tudo que eu quero é que beneficie a mim. Quando eu fui, gente olhava para mim e falava assim, Senhor, eu vou orar. Pai, me abençoe. Gente, eu só sabia pedir para Deus alguma coisa. Senhor, eu vou fazer um jejum agora, em prol daquela palavra de vitória, de sangue. Quando Jesus olhava para mim e falava assim, Deus, ainda que você não tenha carro, eu quero você. E muitas vezes, irmãos, eu vou falar aqui porque não está sendo gravado? Então depois você edita. Então às vezes nós criticamos os católicos pela idolatria, mas quantas vezes nós somos muito mais idólatras do que eles? Anderson, nunca prostrei diante de uma imagem. O seu carro, e sua família, e sua vida, o seu nome. Eu me importava com o meu status. E o status, desculpa a expressão, mas até que tonto. Eu trabalho em cartório. O que você faz? Trabalho em cartório. Aí vinha o outro e falava assim, eu sou juiz, pronto, quebrou comigo. Para encerrar, prometo, eu quero ler Romanos capítulo 8 com você. Eu nem sei mais onde fica Romanos na minha Bíblia, eu acho que eu tô meio... É Deus, você está sentindo Deus? Eu já estou perdidão aqui, eu já estou... Graças a Deus, ainda não dá em Deus. Deus não permite que a gente fale bobagem. Pastor, estou terminando, só vou ler essa passagem. Ó, vou ler, enquanto você vai procurando Romanos capítulo 8, eu queria ler para você uma coisa que eu anotei aqui. Que a nossa visão não é mudar de religião. Agora, mudei para crente. Agora sou crente. Deus também não nos chamou para participarmos de coisas religiosas. Agora eu tenho que ir na igreja porque é domingo. Gente, quantas vezes eu falei, eu vou para a igreja porque hoje é domingo. Quando eu tinha que falar assim, eu vou na igreja porque Deus está lá. Anderson, mas Deus está onde eu estou, eu sei, mas a Bíblia diz que Ele escolheu um lugar para habitar. Ele escolheu um lugar para que nós pudéssemos nos reunir. E sabe o que acontece quando nós nos reunimos? Deus ordena a bênção. A Bíblia fala, com bom e com sua ideia que os irmãos vivem em união. Não é? E ali é onde Deus ordena a bênção. Ou seja, nós nos ajuntamos aqui para Deus ordenar a bênção sobre as nossas vidas. Deus não nos chamou para mudar o nosso código de ética. Eu não minto porque eu sou crente. Eu não posso te ajudar porque eu sou crente, você é idólatra. Eu não dou dinheiro para pessoas na rua porque podem beber e aí a gente não dá dinheiro, a gente não compra nada para eles comer, não compra nada para eles beber, não dá uma roupa, não faz nada, e de repente a gente passa pela pessoa e a gente foi irrelevante na vida dela. A gente não mudou. E quando a palavra diz que quando Jesus andava, se ele encontrava até mesmo um cortejo, ele mudava a situação do cortejo. Era todo mundo chorando, triste, não sei o que tem, de repente voltava todo mundo rindo, feliz, porque encontraram com Jesus. A gente encontra as pessoas e a gente não faz absolutamente nada. Nada. Romanos capítulo 8. Eu vou ler a partir do versículo 15. Agora eu só vou ler, prometo. Escute, palavra de Deus para mim e para a sua vida. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual vocês ou nós clamamos, Abba, Pai, que significa paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que
somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos escute isso. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Meu querido, ninguém está aqui para sentar em troninho de ouro. Você quer ressuscitar no último dia com Cristo? Você vai participar dos sofrimentos de Cristo. Tudo bem, se você não gostar, depois muda a sua Bíblia. Na minha está escrito isso. E eu vou continuar aqui. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja liberta da escravidão, da decadência em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Quando você olhar para o seu irmão que está pedindo uma ajuda para você, lembre-se disso, que ele faz parte dessa natureza que está pedindo por socorro. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Somente. Será que isso tem acontecido dentro de mim e de você? Eu e você temos clamado por mais de Deus. Esses dias eu falei assim: ai, tomara que Jesus volte logo. Aí uma pessoa falou assim para mim: você não pode pensar assim, porque e as pessoas que não ouviram ainda? Eu falei assim: meu irmão, a Bíblia diz que Jesus só vai voltar depois que todos ouvirem. Então assim, se ele voltou, é porque ele ouviu. A segunda coisa, a Bíblia diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Eu faço parte da noiva que pede: pelo amor de Deus, vem. Glória a Deus. Pelo amor de Deus, vem. Porque a Bíblia diz que se os dias não forem abreviados, sabe o que vai acontecer? Até mesmo os escolhidos, eles vão se perder. Eu não quero me perder. Eu não quero que o meu amor se esfrie. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Então que ele volte logo, para que o meu amor não se esfrie, para que eu não me perca, para que você não se perca. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também os chamou, e os que chamou também os justificou, aos que justificou também o glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como também não nos dará, juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Para encerrar, cadê? Perdi o versículo aqui. Não, é o que eu queria. É porque não está aqui, verdade, desculpa. Desculpa. Vocês vão falar assim: não, poxa, esse pregador viaja, né? Desculpa, irmão. Eu sou assim mesmo, é que na verdade eu não prego, eu só canto. Quando me chamam para pregar, dá esses. Para encerrar, em 2 Coríntios, capítulo 3, 18, não precisa abrir, mas a Bíblia fala assim: que um dia, naquele grande dia, Jesus vai chegar diante de Deus e vai entregar para Deus todas essas coisas.
tudo que está debaixo do reino de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. É 2 Coríntios? Não, 1 Coríntios 15, 23 a 28. E aí a Bíblia fala assim que ele vai sujeitar tudo diante de Deus. Mas o que eu acho mais demais, que me chamou a atenção, é que o apóstolo Paulo fala assim: para que Deus seja um em todos, e todos seja um em Deus. Glórias a Deus. A intenção de Deus é que você seja cada vez mais, todos os dias, mais cheios de Deus. Amém, Jesus. Essa palavra me chocou quando eu comecei a ouvi-la, porque eu comecei a perceber que nada do que Jesus fazia eu fiz, ou pelo menos eu fazia para o meu prazer. Se eu jejuava para mim. Se eu orava para mim. Se eu pregava, eu pregava para mim. Ou muitas vezes, Anderson, mas você prega para mim? Muitas vezes eu pregava para mim aparecer. E Deus vai fazer! E a igreja... E como é difícil a gente ouvir palavras de correção. Posso cantar uma última música com você? Ninguém está bravo comigo porque eu passei do horário? Me perdoe se eu passei do horário. Eu quero cantar uma música. Você pode cantar sentado, de pé, deitado, segurando a mão da pessoa que está do seu lado ou longe dela. Mas essa música diz assim: cadê o João? Toca lá. Quando eu vi os vídeos aqui, o João era tão pequenininho, agora ele está maior que eu. Não sei o que está acontecendo aqui. Essa canção diz assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada o Senhor vai encontrar de bom, mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Eu não sei qual é a situação que está no seu coração. Eu tenho esse desejo de ser transformado, então eu vou cantar essa música para Deus. Se você tem esse desejo também, eu te convido, vamos junto, vamos cantar para Deus. Se você não tem, Anderson, não é para mim, essa palavra não foi comigo, irmão. É 5 minutinhos de música, fica sentadinho aí, calminho, daqui a pouco o pastor Paulo pega a palavra. Essa é para quem precisa e para quem quer, tá bom? Vamos lá? Nada encontrará
Para sair da terra e ir para o céu. Nós nos tornamos cristãos para deixarmos de ser um ser e nos transformarmos no outro ser, Jesus Cristo. E se você não conseguir, Anderson, não consigo, lembre sempre de Romanos 8. É um texto grande, né? Mas é um texto importante para você ler, porque o Espírito Santo nos ajuda. Ele vai te ajudar também. Eu agradeço grandemente essa oportunidade que vocês me deram de me abençoar. Eu gostaria de convidar o pastor Paulo nesse momento. Você pode aplaudir ao Senhor agora. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe o Senhor.